Fala pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Então a gente vai começar aqui a explicação da aula aí sobre a Revolução Francesa que vocês assistiram, tá? É um assunto que nós já estamos trabalhando, então só vamos reforçar alguns pontos, tá bom? Então a professora em si, ela começa trabalhando com a Revolução Francesa como um grande marco histórico do mundo contemporâneo. Por quê? A partir da Revolução Francesa é que nós vamos ter a aplicação prática das ideias do Iluminismo. Ou seja, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade vão começar a ser colocados em prática de fato agora. Então a gente pode mencionar o seguinte: qual que é a grande diferença aqui, qual é a grande mudança, tá? O Iluminismo, ele deixa de ser um ideal e passa a ser um conjunto de ações, graças à Revolução Francesa. Nesse conjunto de ações, um dos pontos principais que vai ser derrubado vai ser o antigo regime político, que era o modelo do absolutismo. Lembrando que o absolutismo é quando eu tenho o rei no centro das ações. Então, a partir da Revolução Francesa, o rei ele deixa de ser absoluto, ele deixa de ser o escolhido de Deus, passa a ser o escolhido do povo, e a partir de agora a situação se inverte. Ao invés do povo obedecer o rei que passa a obedecer o povo, beleza? Bem, outra coisa que vai ser aplicada juntamente com as ações da Revolução Francesa vai ser a aplicação do antropocentrismo. O que é isso? O antropocentrismo nada mais é do que o homem como centro de tudo. Então o homem passa a ser o centro das ações. O homem agora ele está focado na criação de ideias, em repensar suas ações. Todas as ações agora criadas elas vão ser focadas no homem. O homem que eu estou falando aqui é a sociedade no geral, tá? Seriam todas as classes. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, tá bom? Bem, quando eu tenho essa criação do antropocentrismo, eu vou ter o surgimento de uma burguesia. O que essa burguesia ela significa? Burguesia nada mais é então do que a galera que tem uma condição financeira melhor. Sejam eles trabalhadores, sejam eles comerciantes. Só que qual que é a grande diferença? Antes da Revolução Francesa, esse pessoal não participava das decisões políticas. Após a Revolução, esses burgueses vão participar, porque a gente vai ter uma melhor divisão aí social. E nós vamos falar já já, tá bom? Basicamente, a Revolução Francesa ela vai estar dividida em 3 pontos, que são os 3 ideais do Iluminismo, que a gente já falou, tá? Até a professora cita isso na aula, que é a questão da liberdade, igualdade e fraternidade. Na aula, a professora cita muito liberdade e igualdade, por quê? No pensamento iluminista, tá? E da Revolução Francesa, a partir da aplicação desses 2 pontos, é que nós vamos alcançar a fraternidade. Mas, professor, o que são esses ideais iluministas e o que significam? Então é o seguinte: toda vez que a gente falar aqui de liberdade, a gente está falando de liberdade de expressão. As pessoas poderiam expressar suas ideias, seus sentimentos e também as suas necessidades. Já a igualdade seria a questão da igualdade na aplicação dos direitos. Independente de sua classe social, você vai ter direitos com a Revolução Francesa, tá? Lembrando que se eu tenho direitos, também tenho a aplicação de deveres. E a fraternidade seria o convívio pacífico entre esses grupos sociais. Lembrando que a fraternidade ela vai existir graças à junção desses 2 elementos, liberdade e igualdade. A partir desses 2 eu tenho a criação da fraternidade. Retomando, esses 3 são os ideais da Revolução Francesa que foram colocados em prática. Esses ideais surgiram aonde? Surgiram no Iluminismo e foram aplicados na Revolução Francesa. Quais ideais são esses? Liberdade, igualdade e fraternidade. Esses 3, beleza? Bem, dando continuação aqui, o que ela ressalta na questão do iluminismo, que foi extremamente importante para a Revolução Francesa? A partir desses ideais iluministas, o povo passa a ter a possibilidade de uma ascensão social. Então, o que acontece? Que nós vamos ter uma divisão, um paralelo entre antes e depois da Revolução. Antes da Revolução Francesa, você tinha uma sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? É uma sociedade que as classes já estão atribuídas e eu não tenho possibilidade de mudança. Então, se eu sou, por exemplo, parte do povo, eu não posso me tornar burguês. Vice-versa, eu não posso nem subir e nem descer de classe. Eu fico lá parado, estático. Então, uma sociedade estamental, eu não tenho possibilidade de mudança entre as classes sociais. Após a Revolução Francesa, eu tenho essa possibilidade de mudança de classe social. Deixa de ser uma sociedade estamental, tá? E passa a ser agora uma sociedade fraternal. Essa mudança serve para ter um convívio teoricamente pacífico entre todos os grupos sociais da época, beleza? Então, entenderam essa diferença? Estamental, sem mudança de classe social,
né, fraternal, essa mudança ela agora é possível. Possível, não é de fato que vai acontecer. Agora eu tenho essa possibilidade, beleza? Bem, com base nisso, o que acontece então? A Revolução Francesa ela vai buscar uma liberdade nas ações sociais. Eu posso fazer agora o que eu quero, posso reivindicar meus direitos, e uma igualdade em relação a direitos e deveres. Então, na teoria, todos serão tratados da mesma forma. Por essa razão é que a Revolução Francesa ela vai se tornar um marco histórico do mundo contemporâneo, tá? Que vai gerar aí mudanças e vai interferir na nossa sociedade até hoje. Tanto até que ela na aula faz algumas perguntas sobre as interferências da Revolução Francesa no nosso cotidiano, tá bom? Um dos pontos um dos exemplos que ela cita é a própria questão da nossa Constituição, da Constituição brasileira. Para quem não lembra, a Constituição nada mais é do que o quê? Um conjunto de leis, tá, que organiza um determinado país. Esse conjunto de leis, principalmente o nosso aqui, ele foi baseado nas ideias iluministas e também na questão da Revolução Francesa, sendo pautado em 3 ideais. Quais eram eles? Liberdade, igualdade e fraternidade, tá bom? Bem, no decorrer da aula, né, então ela coloca assim, um dos pontos que nós temos que entender, tá? A Revolução Francesa, para ela acontecer, eu vou ter que acabar com os símbolos antigos. E entre esses símbolos antigos, a gente vai ter 3 símbolos específicos que nós já trabalhamos aqui. Quais são eles? Então eu vou ter o absolutismo, a Bastilha e a guilhotina. O que acontece com esses 3 símbolos então? Para de fato eu ter a aplicação da Revolução Francesa. Professor, o que é uma revolução? A gente tem sempre que contextualizar que revolução é a mesma coisa que mudança, tá? Então, revolução, eu vou ter mudanças na sociedade. Dentro da Revolução Francesa eu vou ter mudanças políticas, sociais e econômicas. E para ter essas mudanças eu tenho que ter a queda desses 3 símbolos absolutistas. Desses 3 símbolos do antigo regime, que também era absolutismo. Então vamos por partes. Quais eram os símbolos do antigo regime, tá, que devem ser aplicados agora com a Revolução Francesa? Primeiro, tenho que ter a retirada do absolutismo. Ou seja, o rei ele deixa de ser o centro das ações. Quem passa a ser o centro das ações agora é o povo. Segundo símbolo, tá, a queda da Bastilha. A Bastilha, para quem não lembra, era uma prisão política na qual os presos que geravam algum tipo de problema para o rei, que poderiam gerar algum tipo de questionamento das ações do rei, eles ficavam lá, eram presos políticos. Então, a partir da Revolução Francesa, quando o povo toma esta prisão, significa que o fim do absolutismo está ocorrendo. Então, o rei não tem mais poder, essa prisão não tem por que existir, a população entra e libera os presos políticos de lá. Então, primeiro símbolo, absolutismo. Acaba, o rei não é mais o poderoso, né? Agora não é o povo que obedece o rei, sim o rei que obedece o povo. Segundo ponto, a Bastilha, a prisão política. Ela é derrubada, destruída e seus presos libertos. E por último, a questão da guilhotina. Acabam-se com a guilhotina. O que era a guilhotina? A guilhotina era um elemento que cortava a cabeça das pessoas como forma de punição. Então qualquer pessoa que questionasse as ações do rei e o rei achasse que isso fosse algo que fosse ruim para ele, que denegrisse a sua imagem, era aplicada a guilhotina, era cortada a sua cabeça. Então os 3 símbolos que caíram para que a Revolução Francesa acontecesse de fato eram esses 3. Então, a guilhotina, né? Então elemento de punição, derrubado. Depois, nós vamos ter a Bastilha, a prisão política, derrubada. Terceiro, o absolutismo, que é o poder absoluto do rei. Agora o rei não é absoluto, ele deve poder e deve responsabilidades com o povo. Então a queda desses 3 pontos vai acabar por colocar de fato a aplicação da Revolução Francesa. Lembrando que a gente está dando uma adiantadinha aí no que a professora falou, que nós vamos ter uma aula específica sobre isso. A gente já está adiantando um pouco, até porque nós já trabalhamos sobre esses assuntos, tá? Bem, retomando, né? Então a partir dessas lógicas, o que vai acontecer? Nós vamos ter mudanças na sociedade francesa como um todo. E a partir dessas mudanças da Revolução Francesa, outros países vão começar a olhar para a França e perceber que ela teve um desenvolvimento cultural, social, político e econômico muito forte. Então a França vai começar, esse modelo, né, de sociedade da França vai começar a servir de espelho para outros países, principalmente o Brasil, tá? A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Professor, por qual razão então é que ocorreu essa Revolução Francesa, né? O
que levou a essa mudança? Eles simplesmente acordaram e mudaram? Não. Eu tinha um descontentamento social. Tá? Então o rei do momento, que era o rei Luís XVI, ele fez uma série de dívidas devido às guerras, a Guerra dos 7 Anos, que a professora mencionou, a questão do auxílio à independência norte-americana também. Isso fez com que a França ficasse endividada. E aí o que acontecia? A França endividada, rei Luís XVI gastando horrores de dinheiro, ele precisava recuperar esse dinheiro. Onde ele recuperava? Cobrando impostos da população. Só que qual que é o grande problema disso? Ele cobrava impostos da população, não da população como um todo. Porque naquela época, então, naquela sociedade estamental, que as classes não sofriam mudanças, eu tinha 3 sociedades específicas, eu tinha 3 pessoas específicas aí, 3 grupos sociais específicos. Quais eram esses 3 grupos sociais? Então eu tinha o primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. O primeiro estado era o clero, que era a igreja. Essa galera não pagava imposto nenhum, tá? A igreja, então, como ela era próxima do rei, eles tinham uma ligação muito próxima, ninguém pagava imposto. Segundo estado eram os nobres, era o pessoal rico, mas que não tinha parentesco com os reis, não fazia parte da família real. Então eles pagavam muito pouco impostos, mas pagavam. E por último, o terceiro estado, que ele sustenta os outros demais, que aí nós vamos ter aí a questão do pessoal burguês, dos trabalhadores, dos camponeses. Esse terceiro estado é o que mais paga impostos. Então, com o rei Luís XVI fazendo muitas dívidas e fazendo com que a população pagasse essas dívidas que ele fez, vai acabar gerando aí uma revolta, uma insatisfação popular. Essa insatisfação popular vai fazer com que a sociedade deixe de ser estamental e passe a se tornar agora fraternal. E aí, a partir de agora, eu tenho uma mudança nas classes sociais e uma mudança na sociedade como um todo. Então, só lembrando, tá? Então, a Revolução Francesa, ela ocorre graças ao iluminismo, graças aos seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Eles vão fazer mudanças na sociedade. Essas mudanças na sociedade, elas vão buscar uma mobilidade entre as classes sociais, evitando agora que os 3 estados, as 3 classes sociais que estavam lá, o primeiro estado que era o clero, o segundo estado que era os nobres, e o terceiro estado que era o povo, esses 3 estados agora eles possam ter possibilidade tanto de acesso político, ou seja, de poder opinar sobre as ações políticas, quanto também tivessem liberdade de expressão, igualdade de direitos e deveres, para dessa forma viverem em uma sociedade fraternal, ou seja, que todos vivam em harmonia. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula e até mais.